Vamos trabalhar aí justamente com a parte de suíte de escritório no que tange ao Microsoft Word. Olha só, gente. Quando a gente trabalha com a matéria informática, tem muito conteúdo, muita coisa, e aqui, principalmente na parte de suíte de escritório, depende de você testar, tá? Então, é alguma coisa que você vai conseguir pegar sempre, cada vez mais, se você de fato usar o programa. Não adianta você esperar que tudo aconteça, que você já saia aí, eu vi uma questão lá, resolvi aprender. Não, você tem que olhar sempre o contexto da questão e tudo que foi cobrado relacionado a ela dentro da estrutura, beleza? Então, muito cuidado relativo a essa parte, de modo geral, né, a sua estrutura e tudo aquilo que pode ser ainda cobrado nesse sentido, beleza? Então, vamos lá. Vamos trabalhar aí com esse conteúdo. Microsoft Word 2019, o que ele traz de novidades? Bom, o primeiro assunto que você tem que olhar dentro do Office é que ele não traz aqui muitas novidades acerca dos seus arquivos, da sua estrutura de documentação de modo básico. Quando você trabalha com Word, o que ele vai oferecer para você em termos de formatos de arquivo? Aqui a gente vai olhar primeiro os conceitinhos, depois a gente volta ali para olhar na prática. Então a gente vai ver bastante tela do computador e eu espero que você esteja aí com a tela dividida lado a lado e treinando, testando justamente no seu computador, porque é aí que vai fazer a diferença, aí que você vai absorver mais o conteúdo, beleza? Então tem que fazer em conjunto. Então você olha ali o Microsoft Office 2019, os arquivos dele padrão continuam os mesmos. O que muda são as ênfases que as bancas trazem nas provas a algumas formatações diferentes ao longo do período de tempo. Então, por exemplo, quando você pega ali o arquivo padrão, não tem muito segredo, né? Você fala lá no arquivo docx, mas tem algo importante. Quando você olha o docx, que é o formato que começou lá desde 2007, então do 2007 até o 2019, nós temos aí o formato docx. O que acontece? 2021 e tudo mais vai estar dentro da mesma proporção aí. O X, ele é para duas indicações. O X ele vai estar indicando aqui para você, primeiro, que o arquivo ele está trabalhando estruturalmente com o XML. Então esse X é de XML, ou seja, há uma relação, há um uso muito intenso de arquivos XML dentro dessa proposta. Então tem muito disso aqui dentro? Sim. Então você vai estar trabalhando com essa estrutura. O que mais é importante para nós? Além desse X estar vinculado ao XML, se você pegar o mesmo arquivo no Word, salvar como doc e como docx, você vai perceber que o arquivo docx é menor, por conta das características atreladas aí ao uso do XML. E mais, esse arquivo é um arquivo compactado. E aí tá a maldade. Você não está usando um formato tradicional de compactação que você conhece, como arquivo zip ou arquivo RAR. Contudo, se você for lá e clicar com o botão direito e mandar abrir com o WinRAR, vai abrir como se fosse uma pasta. Esse arquivo ele é uma pasta para o WinRAR, dentro da qual existem vários outros arquivos, e a maioria deles você vai ver que são arquivos XML. Então, por isso que tem essa denominação docx, ele está vinculado ao arquivo XML, arquivos de características. Mas vamos lá. Além do formato padrão de documento, então esse aqui é o formato padrão para documento de texto, você tem o formato padrão para modelo. O que é o modelo? Modelo é uma estrutura em que você tem o objetivo de trabalhar com as formatações. Então ali o que você vai ter são ferramentas de estilos que vão ser definidos por você, ou você cria um modelo, ou utiliza um pronto. Pode ter conteúdo de exemplo? Pode, mas não é o foco de um arquivo modelo. O arquivo modelo, o foco dele é na formatação. O detalhe interessante, se você pegar um arquivo .x, pega ali no Word e tudo mais, dá um duplo clique no arquivo em .x, ele não vai abrir o .x. Se você der um duplo clique no arquivo .x, será criado um documento novo a partir do modelo. Então ele vai criar um novo documento com base naquelas formatações, usando aquelas regras, aqueles estilos que o modelo oferece. Se você quer editar o estilo, você quer mudar o modelo, você tem que abrir o Word, pelo menu arquivo, abrir, aí você vai lá e edita o arquivo .x. Então você vai conseguir alterar o modelo. Então cuidado com a mecânica, porque a ideia é justamente essa. É como se você estivesse pensando lá no PowerPoint, o PPT e o PPTX. Eles são relacionados à edição. O PPS e o PPSX são relacionados à exibição. Se você dá um duplo clique, ele já vai entrar no modo de visualização. Você não vai editar um PPS ou PPSX. Então é mais ou menos nessa linha a ideia do .x. O que você ainda vai observar em termos de formatos de arquivo é em relação à compatibilidade. Como assim? Quando você trabalha com Word, ele tem lá o formato compatibilidade que vai ser apresentado para você em relação a esses dois aqui, essencialmente, com base com a ideia do Microsoft Office, então no caso do Microsoft Word especificamente, de 97 até 2003,
que é o formato padrão para aquelas versões mais antigas. Então, na hora que você vai salvar um arquivo, você tem que pensar, a pessoa para quem você vai estar destinando esse documento, ela vai ter uma versão compatível dentro do próprio Word? Ou seja, ela vai ter um Word equivalente ao seu? E olha que essa compatibilidade é maldade, hein? Por quê? Eu posso pegar um arquivo docx e esse arquivo ser salvo em 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, e abrir esse arquivo em uma versão anterior, 2007, por exemplo. Só que tem um problema. Se eu pegar um 2017, um 2010, não precisa nem ser os mais novos, 2010, eu tenho recursos no Word 2010 que não tinham no 2007. Se eu usar esses recursos e salvar como docx, vai abrir na versão anterior? Vai, sem problemas. Na verdade, vai perder configuração. Então tem que ter cuidado. O conteúdo vai estar lá, eu vou conseguir abrir, só que as configurações, as formatações que eu usei, que não existiam naquela versão, não vão estar presentes ali dentro por conta disso. Então, cuidado com relação a essa ideia de compatibilidade. Tem uma opção dentro do menu arquivo do Word só para verificar isso. Então, a ideia aqui é pegar para abrir nos programas antigos. Quando você salvar em doc ou docx, automaticamente, o doc ou dot, automaticamente o próprio Word já vai bloquear os recursos que são exclusivos das versões novas, se você salvar com esses formatos. E aí, justamente, impedindo que você possa usar esses recursos. ODT. O ODT ele tem uma razão muito importante, porque ele vai ser aí o formato de vinculação com o LibreOffice Writer. Ou seja, posso tanto salvar quanto abrir arquivos na extensão ODT. Então é aí que entra o detalhe. Eu posso tanto salvar quanto abrir. Beleza? Aí vai mais além. Um dos pontos bastante batidos em provas recentes, que é a respeito do arquivo docm e .m. Ou seja, é o formato com macros ativas. Se você for ali no Windows e dar um duplo clique no arquivo docx, ele vai abrir. Se der um duplo clique no docm, antes de abrir, ele vai avisar o usuário, olha, esse arquivo contém macros que podem ser potencialmente perigosas. Tem certeza? Você confia na fonte? Também é bom dar uma conferida, varre com antivírus aqui esse arquivo para ver se não tem problemas. Então, realmente é um arquivo mais perigoso por conta dos vírus de macro que podem estar utilizando. Ah, mas todo arquivo docm tem vírus? Não, é a ideia do que a banca pode trazer para você. Então, docm ou .m contém macros ativos. Você está de fato usando e o próprio tipo de arquivo, a extensão dele, indica isso para você. Agora tem outros formatos, de texto, calma. PDF e XPS. Putz, esses dois aqui é para dar dor de cabeça. Por quê? Originalmente, o PDF é formato documento portátil, um documento para não ser editado já. Foi criado com essa concepção pela Adobe. XPS é um formato da Microsoft, que é o PostScript, em que a Microsoft tenta copiar, ela tenta criar algo similar ao PDF para competir no mercado com o PDF. Mas você já deve ter percebido que não vingou tanto quanto a Microsoft esperava. Mas o PDF, olha o ponto crítico, desde a versão 2013 atualizada, mas principalmente oficialmente o 2016, você como usuário consegue abrir e editar arquivos de PDF usando o Word. É aí que está a maldade. O Word não é o arquivo vinculado com padrão para arquivos PDF. Então, se você tem lá um arquivo PDF dando duplo clique, vai abrir no leitor de PDF e não no Word. Você tem que clicar com o botão direito do mouse em cima do arquivo PDF e ir lá na opção abrir com para abrir ele dentro do Word. E, na verdade, é uma gambiarra que o programa faz. Ele faz ali umas maracutaia. Ele vai pegar, vai copiar, importar o conteúdo do PDF para um arquivo do Word, só que na hora que você for salvar, como foi criado a partir do arquivo PDF, ele vai lá e vai tentar salvar com o PDF, que é uma característica nata dele lá das versões anteriores. Ele consegue salvar e sobrescreve aquilo sem pedir para você, ou alertando que é uma subscrição. Então, o que vai acontecer? Ele vai falar para o usuário, ó, você editou o PDF. Então, para as bancas de concurso, elas vêm como que o usuário está editando PDF, mesmo que na prática não seja a realidade. Então, é o que você vai resolver para a prova. Edita, né? PDF. TXT e RTF, cuidados. TXT é o formato de arquivo de texto puro. Então, quando você pega um arquivo TXT, você está pegando texto puro e isso traz para você vários conceitos, do tipo, só vai ter texto, não tem imagem. Então, você está no Word, editando um documento. O Word vai usar os recursos que ele tem à sua disposição. Você colocou uma imagem ali dentro, ok? Colocou figurinha de texto, colocou texto negrito, itálico, sublinhado, ajuste de texto normal, colocou todas as formatações que você gostaria de pôr. Foi lá no menu arquivo, salvar como, salvou como o arquivo TXT. Nada vai mudar visualmente para você. Porém, se você fechar esse documento, fechar o programa, e ir lá abrir o arquivo TXT, aqueles elementos, imagem, formatações, vão ser perdidos.
porque o arquivo TXT é arquivo puro. Ele vai ter formatação de tipo de letra, vai ter formatação do tamanho da letra, negrito e itálico, só. E todo o texto tem que ser igual. Você não consegue, dentro do arquivo TXT, falar primeiro parágrafo negrito, segundo não. Primeiro parágrafo Arial, terceiro em Times. Não, você tem que deixar todo ele uniforme, igual. Então, cuidado. Enquanto o programa está aberto, ele imagina que você possa querer salvar em outros formatos. Então, ele mantém em memória dele, memória RAM, aquelas informações diferentes, aquelas que não cabem no arquivo TXT, esperando que você salve em outro formato. Então, tem essas particularidades. O RTF. O RTF é o arquivo padrão do WordPad. Então, você tem que ter cuidado justamente com isso. Porque dentro do Microsoft Word, você consegue abrir e salvar arquivos do WordPad, assim como arquivos TXT, que tem o bloco de notas como editor padrão. Então, um cuidado. Aí vem aquelas outras perguntas. Dá para criar sites usando Word? Dá. Você pode salvar em HTML ou HTML, que é a versão anterior, e ainda também você salva com o arquivo XML, que aí vem aquela ideia de arquivo de metadados. Ele é conhecido como arquivo de características. Esse é o arquivo XML. Então isso aqui é relacionado a texto. Você vai perceber ali depois na prática que o Word oferece muito mais recursos para você salvar um documento. Então tem mais ferramentas, mais opções que podem ser utilizadas ali na hora de salvar um documento. Então, formato de arquivo básico está aqui. Cuidado com a ideia do DocX ser um arquivo compactado. Agora, que características nós podemos destacar relativas ao programa? Quando a gente fala dentro do próprio Word, você vai perceber que aqui são características que são válidas para todo o Office, tá? Então aqui eu destaquei como características dentro do universo do Word, mas essas características aqui você já observa que valem para todo o Microsoft Office e não apenas para o Word. Como? A interface Ribbon. O que é a interface Ribbon? Interface Ribbon é você ter aqui uma faixa de opções. Então é isso que ela remete para você, uma faixa de opções. Ou seja, o Word, desde a versão 2007, o Office desde 2007, não utiliza mais menus, barra de menus. Contudo, um menu ainda existe e pode ser assim mencionado, que é o menu arquivo. Porém, você vai pegar algumas questões de prova que você tem que ter uma certa tolerância. Se você perceber que a questão está vindo assim, usando a expressão menu, só para dizer, olha, é o caminho que eu percorri para poder executar uma tarefa, e não for o objeto da questão, ou seja, se ela não estiver comparando diretamente, olha, ele usa menu ao invés de aba, aí você tem que ter cuidado. Agora, no geral, se é só caminho, você aceita como válido, mesmo estando errado. Porque o correto seria dizer aba, guia, opção da faixa de opções. Estes seriam os nomes que podem ser utilizados para a interface que você tem ali na janela do programa. Agora, o Backstage View, onde é que vai estar esse cara? O Backstage View vai ser uma característica que nós vamos observar do menu arquivo. Justamente, o Backstage View, ele na verdade era um recurso desde o Office 2007 que começou a ser implementado. No 2007, você abria lá o botão Office, ele ocupava parte da janela. Quando veio 2010, o menu arquivo volta com o menu e volta com essa estrutura Backstage View. Quando você abre o menu arquivo, ele ocupa toda a janela da tela do programa. Word, Excel, PowerPoint, isso é igual para todos. E aí a integração dele. Isso aqui é uma das maiores novidades características do 2019. Quem tinha já o Office 365 ao usar o 2016, então na época lá, lançou 2016, você tinha o Office 365, essa foi uma atualização que já apareceu ali em meados de 2018, já estava lá disponível. Em que ela vai integrar? Você tem dois jeitos de salvar arquivos, localmente no seu computador, ou você pode salvar direto na nuvem do OneDrive, se ele estiver vinculado. Só que para salvar direto na nuvem do OneDrive, tem que estar a tua conta sincronizada, legalzinho, ele vai salvar numa pasta temporária dentro do computador, meio escondida, tá? E ele vai sincronizar. Qual que é o problema? Se você tem o OneDrive configurado no teu computador com a pasta de sincronia, percebeu que tem um problema. Se você salva no computador na pasta, é o OneDrive que vai sincronizar com a pasta na nuvem. Se você vai aqui dentro do Word, dentro do Excel, do PowerPoint, vai lá e manda salvar no OneDrive direto, sem ser na pasta do computador, ele primeiro vai jogar numa pasta temporária diferente daquela do OneDrive, vai subir para o OneDrive e é o OneDrive que vai jogar para dentro da pasta lá que você tem no computador. Regra, nas últimas atualizações do Windows sempre dá problema. Você tem que ir lá, pega ali o Windows versões 19, na verdade desde o 19.03, não é nem só das últimas, né? Desde o 19.03 já dá esse problema. Você atualiza o Windows, ele vai dar problema com isso aqui. Então o Windows está com problema de conflito? Sim.
Na prática, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá no gerenciador de tarefas, fechar o OneDrive e abrir de novo ele na sequência. É um probleminha que ele dá, que ele acaba não sincronizando. Por quê? Você tem basicamente duas funções. Uma do Office, que é o de carregamento de arquivos, tentando sincronizar, e o OneDrive também tentando sincronizar, cada um por um lado. E aí dá conflito. Então, cuidado com essas características básicas que são aplicáveis ao Office como um todo. Agora, justamente, resta olhar na prática onde que nós vamos ver todas essas opções. Como, por exemplo, quando você fala em formato de arquivo, você pensa primeiramente na opção salvar, e aí aqui você vai olhar o salvar como dentro do próprio programa. Você vai observar que o salvar como, nas versões antigas, ele tinha reticências, por uma razão. Toda ferramenta, todo programa que tem reticências indica que vai abrir uma janela. Quer dizer que tem passos adicionais, vai continuar a nossa tarefa. E aí você tem aí como tecla de atalho o F12, para abrir justamente a janela salvar como. Ah, mas eu quero só salvar. Aí você tem o Ctrl B. Então o Ctrl B, ele vai ser a opção de salvar, só que se tiver salvo, ele só vai salvando as últimas mudanças. Se eu tenho o documento já salvo e aperto F12, eu estou criando um novo documento a partir do que eu já tenho salvo. Então muito cuidado aí com a janelinha salvar como. Vamos brincar primeiro com o programa. Olhando aqui na tela, você tem aqui a tela toda fechada, né? Não tem nada aberto ainda, obviamente. O que você vai perceber? Você vai abrir o Word. E aí já vem a nossa primeira característica. Quando a gente vai lá para abrir o Microsoft Word, ele vai abrir para você, ele aqui vinculado com o Office 365, mas com as atualizações travadas, você vai ver que ele vai pedir para atualizar aqui ainda, do 2019. Você vai abrir e dar de cara com essa tela. Essa tela é a tela inicial do programa. O que a tela inicial do programa oferece? Bom, ela vai aparecer por padrão. Você pode ir lá nas configurações, né, aqui dentro de opções, e dentro de opções, você pode ir lá e falar, ó, não quero que essa janela apareça. Toda vez que eu abrir o Word, eu já quero abrir com o documento em branco de cara. Beleza. Mas essa aqui, ela vai oferecer para você algumas coisinhas. Aqui em cima você tem os modelos. Então, se você clicar ali em mais modelos, ele vai mostrar os modelos online mais recentes, isso aqui vai mudando ao passar dos meses aí e tudo mais, de outros usuários que subiram esse modelo para compartilhar com você na internet. E você pode vir aqui baixar ele e usar esse modelo, beleza? Ou você pode criar o seu, pode ver que tem várias categorias, você pode procurar novos modelos e assim por diante. Ou você pode vir aqui e ver os documentos recentes que você está trabalhando. Inclusive, você pode estar fixando esses carinhas aqui, ó. Ó, quero fixar nessa lista de modo que ela vai ficar presente toda vez que eu abrir o programa, eu quero ele ali. Tanto que tem aqui uma relação só daqueles que estão fixos. Você pode pegar aqueles que estão compartilhados com você também. Ou você pode ir ali e abrir, que daí vai focar só nos documentos. Ela vai procurar lá dentro do explorador de arquivos. Ok, vamos pegar aqui um documento em branco para que a gente comece os nossos trabalhos. Então você vai perceber o seguinte, aqui ele está sincronizado com o meu usuário. Então aqui em cima já está logado por conta do Office 365. Então está lá o usuário da conta, não adianta mandar e-mail aqui, não olha isso aí, só para a conta mesmo da Microsoft. Você vai ter que observar, professor, mas eu quero mandar e-mail. O e-mail para você mandar é outro, é esse daqui. Então, se tiver dúvida, alguma coisa, é esse e-mail que você vai enviar. professor@joaopaulo.pro.br. Então não adianta mandar no outro, beleza? Então é esse que está aí. Deixa eu aumentar que daí você consegue enxergar. Beleza? Além disso, o que nós vamos observar? Você vai ter aqui justamente a ferramenta básica, que é a janela do programa. Então você tem que conhecer as partes da janela, porque as bancas de concurso, de modo geral, elas vão citar, cliquei em tal coisa em tal lugar. Beleza, então vamos destacar essas partes. Primeira parte que você tem aí é a única barra de ferramentas que permanece no programa. Essa barra aqui em cima, ó, é a barra de ferramentas de acesso rápido. Então essa barrinha aqui, ó, que tem o salvar, esse salvamento automático é novidade do 2019, não tinha no 2016. A opção salvar, ok, tá de boa, desfazer. O repetir e o refazer, eles mudaram o ícone. Se você olhar, a setinha ela mudou de lado e tal, mas a ideia é a mesma. Agora, essas três outras opções, por padrão, não aparecem, tá? Isso aí foi personalização que eu coloquei ali dentro. Então, por padrão, essas três aqui não são visíveis. Aqui, no caso, tem o inserir instantâneo, colunas e o referência cruzada, que são opções que eu uso frequentemente. E como ele está sincronizado, tanto o meu computador, desktop, como o notebook vão estar pegando sempre as mesmas configurações. Tanto que antes de gravar eu tive que vir aqui mudar, porque o padrão que eu utilizo é aqui nas opções de conta, vir aqui no tema e eu trabalho basicamente com o tema preto. Eu prefiro usar o Office assim, muito mais clean, muito mais tranquilo, ainda mais que eu trabalho boa parte do tempo escrevendo à noite. Mas, para a nossa aula, vamos ao tema padrão, que é mais
clean, né? Mais fácil até de enxergar as informações ali presentes dentro dele, ok? Então você tem aqui a barra de ferramentas de acesso rápido. Destaque a novidade de salvamento automático. Ó, esse salvamento automático só vai funcionar se tiver ali, como ele até sugere para você, salvo no OneDrive. Ou seja, se for lá no menu arquivo, salvar, ou salvar como, nesse caso aqui vai dar no mesmo, tá? Pode ver que ele até empurrou para baixo, eu cliquei no salvar. Ele empurrou para baixo, porque é a primeira vez que eu vou salvar o documento. Então eu posso lá, por exemplo, vou lá em documentos, quero salvar. Mas se eu vier aqui, ele vai estar listando para você só os documentos que você tem. Pô, faz muito tempo que eu não mexo nessa pasta, que é a pasta do notebook. Mas veja que ele está pegando aqui, OneDrive pessoal. Só que ele está vinculando aqui, ó, direto no OneDrive. Aqui é aquele esquema que eu falei. Ele vai salvar numa pasta temporária do computador. Aí ele vai fazer o Word subir esse arquivo. Vamos ver se ele vai estar aqui mostrando. Ó, já tem até atualização para baixar. Se eu pegar aqui, ó, no gerenciador de tarefas, no gerenciador de tarefas vai aparecer esse bendito do Word aqui que eu estou falando para você. Vem cá, ó, esse aqui, ó. Essa ferramenta ali, e outras, né, agregadas, são as responsáveis dentro do Word por fazer essa sincronização. Antigamente ela era separada, tá? Antigamente ela vinha ali bonitinha, mais destacada, mas é esse recurso. E esse aqui, o OneDrive, é que você tem que fechar e abrir ele de vez em quando, tá? Porque ele trava. Então esse cara vai fazer esse upload agora, se eu salvar assim. Então você tem essa referência. Ou eu posso ir lá e falar, quero salvar nesse computador, ou procurar pastas. Ou se eu clicar aqui em mais opções, vai acontecer a mesma coisa, que é abrir o gerenciador de arquivos do Windows aqui dentro, para que eu escolha a pasta em que eu queira salvar o documento e ir lá e salvo. Pode ver que está preto porque o tema do Windows está preto, tá? Então aqui a janelinha é preta não por conta do tema do Word, mas por conta do tema do Windows. E é aqui que a gente vai olhar as opçõezinhas de formato que a gente citou. Então tá ali, ó, o DocX, o DocM, você tem aqui o Doc, o .x, você tem o .m, e o DOT, o PDF, que a gente pode salvar, o XPS. Aí aqui essas páginas web aqui, eles raramente aparecem, mas é bom sempre lembrar, né? Página da web de arquivo único, etc. O HTML, o HTML, de novo aqui você vê, né? Ele tem os dois recursos, o RTF, o TXT, XML e o ODT. Esses são os formatos que a gente listou e pontuou justamente. Você vai perceber que tem algumas ferramentas adicionais aqui no Salvar Como. Você pode estar adicionando aqui, ó, por exemplo, já sai com propriedade de autor porque eu estou logado, então eu já busco o autor ali, marcas também podem ser vinculadas, entre algumas outras ferramentas que você tem aqui dentro, tá? Opções de salvamento vão trazer aqui recursos lá da janelinha de configuração de como você quer salvar. Então é isso que a gente precisa observar, os tipos de arquivo que você quer utilizar aqui dentro. Então, menu arquivo, salvar como, e aqui você vê a janela do Backstage View, ou seja, ocupando toda a área útil da tela do computador. Então esse é o recurso, e conhecendo aí justamente a cara do programa, como ele funciona. Bom, já que estamos aqui no menu arquivo, vamos dar sequência aí, olhando algumas das ferramentas importantes, né? A gente já falou aqui da barra de ferramentas de acesso rápido, salvar, que é o Ctrl B, o desfazer, beleza, você pode desfazer mais de uma ação, tá? Só para complementar aqui o conceito, você pode vir na flechinha e falar, ó, quero desfazer várias ações de uma vez só, o refazer ou repetir, ó, o refazer ou repetir, ele vai depender. Se eu digitei aqui, eu vou poder repetir aquela repetição, aquela digitação. Se eu formatar, por exemplo, vem aqui e formatei esse aqui como negrito, eu posso selecionar outro texto e repetir a formatação usando o Ctrl R. Agora, se eu desfazer, olha o botãozinho, mudou. Agora é o refazer e não repetir. É como se fosse um desfazer do desfazer. Então, se eu desfiz e eu quero voltar, tá aí a opçãozinha para isso. Então, como disse, essas são as ferramentas de barra de acesso rápido. Aí você tem aqui o título. Esse aqui é o título, é o nome do documento. Você vai perceber que o padrão do Word é trabalhar como documento 1, documento 2 e assim por diante. Isso é o padrão do Word, usar essa ferramenta documento. Se você tiver um outro nome, é certeza que o documento foi salvo. Agora, se está como documento 1, o documento pode ter sido salvo com este nome ou ainda não ter sido salvo, como é o nosso caso aqui. Não dá para afirmar só com base nessa informação. Mas se foi salvo, dá para falar, beleza? Aí você tem aqui o pesquisar. O pesquisar é tipo assim, eu lembro que tem uma ferramenta lá de alterações dentro do Word. Onde é que eu vou? Ó, tá aí, ó. Você quer achar a ferramenta de alterações, tá aqui, controlar alterações. Então para isso que serve você pesquisar, tá? Na versão anterior, ele ficava aqui embaixo esse pesquisar. Ele não estava lá em cima, ele estava aqui do lado da barra na faixa de opções. Eles subiram ele aí. Aqui, né, deu essa alertinha por conta justamente que ele está tentando sincronizar com os documentos. E aqui uma novidade, na faixa de opções. Do ladinho ali do nome do usuário, entre o nome do usuário e o minimizar, tem esse botãozinho
ocultar a faixa automaticamente, mostrar a guia ou mostrar as guias. O que tem de novo? O primeiro, tá? Por quê? Se você der um duplo clique na barra da faixa de opções, ele vai fazer isso, que é a mesma coisa de você vir aqui e falar, eu quero mostrar só assim. O que acontece? Quando eu clico, ele abre a ferramenta, mostra as abas. Se eu clicar no documento, ele volta a ocultar elas. Mas eu posso ocultar isso também e vir para esse modo onde que eu nem vejo ferramentas na tela. Então isso aí é um recurso. Ah, mas eu quero ver as ferramentas. Então você clica lá em cima, tá? Pode ver que ele vai ocultar. Aqui em cima para ver e usar a ferramenta. Voltou para o documento, ele some. Ah, mas eu quero visualizar. Então vem aqui que o padrão é mostrar as guias. Então são as opçõezinhas da faixa. O arquivo ainda é um menu. Se você apertar a tecla Alt, vão aparecer ali opções de letras, para dizer, por exemplo, se eu apertar a letra Q, vai abrir a aba Layout, dentro da qual aparecem outras combinações de letras, para eu indicar qual é a ferramenta que eu quero utilizar. Por exemplo, eu quero ir lá em orientação, aperto a letra O, ela vai selecionar a opção orientação. Então é isso que você tem agora com o Alt. Antigamente você ia ver que tinha uma letra sublinhada aqui dentro do Word, em cada menu, e aí era a letra combinada com a tecla Alt que você usava. Perceba que mudou um pouco a cor. O 2016, a aba ela ficava com a mesma cor da barra de títulos. 2019 ela está no mesmo padrão de cor da faixa, como era nas antigas, né? Só ajustaram aí e ficou esse destaquezinho embaixo. Ok, dentro aí dessa janela, você tem ainda lá embaixo a barra de status, onde que tem lá o número de página, quantidade de palavras do documento. Cuidado que isso aqui são botões. Agora, no 2019, o número de página abre o painelzinho de navegação, onde você pode ver os títulos, a busca, tá? Esses resultados aqui é o Ctrl F, que você vai utilizar. Aí você tem aqui as palavras, que vai abrir a contagem de palavras, ou contar palavras, e você tem aqui o idioma ainda que pode ser indicado, assim como esse botãozinho dizendo a respeito das macros. Aqui outra novidade, é lá no canto direito da barra de status. O zoom é igual, tá? O Ctrl e a rodinha do mouse para aumentar e diminuir o zoom. E você tem aqui os 3 modos de exibição. Lembrando que são 5, na verdade agora tem mais, tá? São 5 modos de exibição padrão, que estão aqui os 5 modos de exibição. Acontece que tem agora esse foco, que está aqui, ó, do ladinho do modo leitura. Esse aqui é o modo leitura, tá? Pode ver que ele está até separado aqui, ó, modo leitura e leitura avançada. Então, ó, no foco, o que ele vai fazer? Ele vai jogar para você essa tela, onde que o objetivo é só o texto e editar. O foco edita, diferente do modo leitura. Modo leitura você não edita. Então, apertando a tecla S que você volta ao normal de edição, ok? Então, esse carinha é interessante também. A outra ferramenta que você tem aí disponível do 2019, novidade 2019. Dentro do menu arquivo, você tem lá, na aba na opção Informações, algumas opções de relevância, como por exemplo, as propriedades do documento que a gente está editando aqui. Você tem aqui a opção Proteger Documento, onde que você pode colocar senha para que a pessoa tenha que digitar a senha só para abrir o documento ou digitar a senha para poder editar e não para abrir. Ou 2 senhas diferentes, uma para editar e outra para abrir, além de adicionar uma assinatura digital. As bancas vão falar assim, olha, dá para adicionar uma assinatura digital no documento? Dá. Só que lembrar que você tem que ter a chave privada. Então você tem que ter um certificado digital para poder usar isso daqui. Ele vai pedir para você cadastrar a sua chave privada para então assinar um documento do Word digitalmente. O mesmo vale para o LibreOffice, tá? Não só para o Microsoft Office. Então dá para assinar o documento digitalmente. Marcar como final, ele vai colocar o documento no modo somente leitura, porque a ideia de final é não vai ter mais inserção, não vai ter mais conteúdo. Então ele vai colocar o documento no modo somente leitura. Aí você tem aquilo lá que eu falei lá no começo, a respeito da compatibilidade. Se eu vier aqui em inspecionar elemento, eu vou estar verificando aqui se existem algumas informações pessoais, tá? Por exemplo, eu coloquei algum meu nome ou algum campo desses aqui de marca, coloquei lá autor, algum alto texto no documento, ele vai indicar para você remover. A acessibilidade, ele vai verificar se tem, por exemplo, um texto pequeno, uma imagem muito ruim, então ele vai indicar isso aí para que você possa ajustar, para que pessoas com dificuldade visual possam acessar esses dados. E verificar a compatibilidade é naquele relacionado aos tipos de arquivo. Como assim? Você pega ali o Word, você vai salvar em DocX, você vai aqui em verificar a compatibilidade, ver se o que você usou dentro desse Word, ele vai ser compatível com a versão anterior dele. Como assim, versão anterior? Eu quero salvar lá para uma pessoa que vai abrir com 2013. Então eu vou aqui, verifico compatibilidade e digo, vai ser alguém que vai usar a versão 2010, 2013, qual versão que vai ser utilizada. Perceba que aqui vai dar problema, seriam essas aqui. Então, eu quero que seja compatível com o 2010 só. Então você vai ali e marca só o 2010, e aí você vai ver se tem algum problema, né? Algum recurso que o 2010 não vai reconhecer, e assim por diante. Então ele vai destacar no documento isso para você. Então está ali dentro de informações. E o gerenciar documento é mais a questão de recuperar os documentos que você perdeu e tudo mais, deixou ali
por acaso, em algum lugar para utilizar. A opção novo, que a gente viu aí já na hora que abriu o documento, é similar. Se você vier aqui no menu Arquivo Novo, você vai ter novo documento em branco ou a partir de um modelo existente. Por exemplo, vamos pegar aqui um modelo existente. Vamos ver se ele pega esse aqui, um currículo cronológico. Normalmente eles usam autotexto. Ele vai aqui mostrar tudo mais, vou criar ele. E aí você vai perceber que ele pode estar buscando dados do seu usuário e já preencher aqui. Por exemplo, na parte de nome ele poderia ter preenchido aqui o meu nome já automaticamente, sem que eu precisasse digitar. Mas o principal aqui são as formatações. São os estilos de formatação que ele vai oferecer para a gente aqui dentro, beleza? Então, primeiro momento, olha só. Primeira coisa que a gente observa dentro da janela básica do Word são essas características. Percebeu que elas merecem a sua atenção. Tem que fuçar, tem que olhar, tem que mexer, senão não vai ter o desempenho que você precisa. Tranquilo? Belezinha?